Esse vídeo é um oferecimento da Stake, o maior site de apostas com Bitcoin do mundo, que está oferecendo $10 para os inscritos antigos da Criptomaníacos. Para receber o seu bônus, basta usar o link que está na descrição desse vídeo e seguir os passos da tela. Boa sorte! Olá, criptomaníacos! Depois de protestos na França, na Catalunha e em Hong Kong, agora vemos manifestações violentas no Chile. O que está acontecendo com o mundo? Apesar da mídia tentar abafar, fica cada dia mais visível que a população está descontente. Mas descontente com o quê? Pelo que estas pessoas estão lutando e qual a relação disso com criptomoedas? Dos anos 2000 para cá, somente 3 novos países foram criados segundo as Nações Unidas. São eles: Montenegro, Sudão do Sul e Timor-Leste. Essa manutenção das fronteiras é algo inédito no mundo. Basta lembrarmos que no século passado vimos nascer boa parte dos países atuais. 3/4 dos países que formam a Ásia nasceram no século passado, e a União Soviética se fragmentou em diversos países também no século passado. Esse gráfico do número de estados soberanos na Europa entre o ano 1000 e o ano 2000 nos dá uma dimensão de como fronteiras mudavam o tempo todo. O número de países europeus nesse período variou entre 25 e 55, com períodos de consolidação, onde todo o território europeu ficava dividido em somente 20 ou 30 países, e outros de fragmentação, onde o território se dividia em mais de 40 países. Notem que os períodos de consolidação ocorreram exatamente nas grandes guerras. Após estes conflitos, os vencedores dividiam os territórios vencidos. É como uma disputa entre fazendeiros, onde o vencedor ficava com a fazenda e com as cabeças de gado do derrotado. O gado, nesse caso, são os pagadores de imposto. Já os períodos de fragmentação ocorrem por revoltas internas nestes países, devido ao descontentamento popular. Determinada região entende que aquele fazendeiro passou dos limites e decide lutar para se libertar. O nosso próprio país foi um destes casos, ao se separar de Portugal. Um estado se transformou em 2. Mais à frente, o Uruguai também lutou para se separar do Brasil. Agora, um único estado, Portugal, deu lugar a 3: Portugal, Brasil e Uruguai. Esse processo não ocorreu somente aqui, mas em praticamente todos os lugares. É uma eterna luta entre os interesses imperialistas dos fazendeiros e do interesse por liberdade do gado. Guerras geram estados maiores, revoltas internas geram estados menores. Essas constantes mudanças de fronteira transpareciam para as pessoas que elas estavam sob domínio de algum grupo, que invadiu seu território e fez uso da força para se estabelecer na região. Em questão de décadas, era esperado que um outro grupo tomasse o poder local. As fronteiras mudariam, a moeda mudaria, a religião mudaria, e isso não permitia um nacionalismo aflorado, um amor ao Estado. O amor das pessoas era por sua própria terra, por sua propriedade, e o Estado, que possuía o monopólio da violência, se tornava a forma mais viável de manutenção dessa propriedade. Estado, portanto, é entendido como uma forma de miliciano da vez. Melhor pagar para esse grupo do que sofrer violência constante. Fique aliado ao bandido que causar menos danos à sua propriedade. Como era de se esperar, com o passar do tempo, esse grupo no poder começava a extrapolar, a aumentar a cobrança de impostos, a proibir mais e mais coisas, a restringir cada vez mais a liberdade individual, forçando uma parcela cada vez maior de pessoas a seguir as mesmas regras aleatórias. O que sempre aconteceu foi que em determinado momento desse processo ocorria fragmentação desse país. Grupos descontentes formavam outros países e isso reduzia a pressão interna. É daí que surge a tendência de fragmentação que vimos no gráfico anterior. Fragmentação, como percebemos anteriormente, favorece o gado e não o fazendeiro. Portanto, qual foi a forma encontrada por esses grupos dominantes de evitar essa fragmentação dos estados? Criar um laço maior de pertencimento, de nacionalismo, evitar mudar o gado de fazenda a cada novo século, porque você acaba com essa ligação entre gado e fazendeiro.
É daí que surge a necessidade de acabar com o imperialismo, com guerras constantes em busca de novos territórios. Após a Segunda Guerra Mundial, os fazendeiros se reúnem e criam a ONU, Organização das Nações Unidas, de forma a evitar novas guerras e mudar a tendência de fragmentação para uma tendência de manutenção das fronteiras. Como era esperado, em poucas décadas essa medida começa a surtir efeito, com a redução da fragmentação e com o crescimento do nacionalismo. Com nações duradouras, o gado começa a ter orgulho de sua bandeira, do seu hino, dos seus políticos. A defesa de sua propriedade privada começa a ser substituída pela defesa das fronteiras do país, como se todo aquele território fosse seu. A sensação de que existe um grupo temporariamente explorando aquele território muda para uma sensação de que todos fazem parte do mesmo grupo. E ai de quem não concordar com isso. Qualquer um que estiver descontente, falar mal do país ou cogitar se separar é prontamente agredido pelo fazendeiro, mas agora com apoio do gado nacionalista. Quem mandou ser contra o nosso país? Não existe sua propriedade. Isso aí é território nosso. Não gostou? Vá embora. Do ano 2000 para cá, como vimos, praticamente não existiu fragmentação. Os estados continuam a aumentar a cobrança de impostos, reduzir a liberdade individual e tratar grupos diferentes com as mesmas regras. Só que, ao contrário do que ocorria antigamente, os descontentes não conseguem se aliar com outras milícias para se separar. Eles são obrigados a permanecer sob as regras de um grupo que não concordam. Com um agravante: antes, toda a mídia era controlada pelo Estado. Toda a informação que chegava para a população era centralizada pelos jornais e emissoras de TV autorizadas pelo governo. Mas desde a invenção da internet e principalmente das redes sociais, a informação começou a ser descentralizada e escapou do controle estatal. Pessoas que pensavam estarem sozinhas perceberam que, na verdade, fazem parte de um enorme grupo que pensa diferente das regras estabelecidas. Sendo assim, a pressão natural por fragmentação dos territórios fica ainda mais forte, exatamente no momento histórico onde essas fragmentações não mais ocorrem. Como dá para perceber, é uma panela de pressão, um conflito interno que só tende a crescer. Quem está no sul percebe que não compartilha ideias com os que vivem no norte. Quem vive na Catalunha percebe que sua língua, sua origem, seus ideais são diferentes do resto da Espanha. Quem vive em Hong Kong percebe que adora a liberdade econômica e repudia com toda a força o comunismo chinês. E assim por diante. Como obrigar grupos que se odeiam a ficarem presos no mesmo lugar? Mais que isso, como justificar uma barbaridade dessas? Imaginem se hoje fôssemos obrigados a nos mantermos como portugueses, ou se os uruguaios fossem obrigados a serem brasileiros. Isso não te revoltaria? Por que você pensa diferente quando se trata de qualquer outro território atualmente? Por que o Uruguai estar separado te parece correto, mas o mesmo não se aplica aos 3 estados do sul do Brasil, quando eles defendem o separatismo por meio do movimento O Sul é o Meu País? Essa pressão crescente, que em determinados locais surge como uma luta por separação, em outros gera apenas baderna, sem que os grupos saibam exatamente pelo que estão lutando. É apenas uma necessidade de demonstrar insatisfação. Foi o que vimos acontecer no Brasil em 2013, onde um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus desencadeou uma onda de protestos sem um claro objetivo. Foi o que vimos acontecer na França no ano passado, onde o aumento no preço de combustíveis levou a uma onda de protestos dos chamados coletes amarelos. É o que estamos vendo agora no Chile, com um aumento de 4% na passagem do metrô. É evidente que não são esses centavos o real problema para essas pessoas. Existe uma sensação de que algo está errado, de que algo não deveria ser assim, de que os serviços pioram e cada vez se paga mais por eles. Essa primeira faísca de consciência nos dá esperança por dias melhores, ainda que, na maioria das vezes, esses protestos sejam para remar para o lado errado. Percebam que essas pessoas, sem entender o real motivo de sua insatisfação, acabam lutando justamente pela causa do problema. O que você faria se contratasse um serviço e depois percebesse que ele é caro e de péssima qualidade? Simples, você mudaria para um concorrente. Mas o que as pessoas fazem quando o serviço estatal é caro e ruim? Lutam para acabar com o monopólio estatal e permitir a entrada de concorrentes? Não! As pessoas lutam para que esse mesmo grupo que está provendo o serviço ruim continue provendo. E pior, de graça. A famosa utopia: público, gratuito e de qualidade.
O resultado é sempre o mesmo. Cria uma desculpa perfeita para os governos aumentarem impostos e fornecerem um tal serviço de graça, sem que o gado perceba que está pagando caro por isso. Como o serviço permanece de péssima qualidade por não existir concorrência, a pressão só aumenta, porque boa parte da população continuará pagando por serviços privados, como, por exemplo, escola privada, plano de saúde, Uber, etc., ao mesmo tempo que pagará ainda mais caro para manter os tais falsos serviços gratuitos. Essa briga entre grupos opostos, como por exemplo a direita e a esquerda que vemos atualmente no Brasil, é somente a ponta do iceberg. Muitas outras diferenças vão surgir com o passar do tempo, numa constante fragmentação dessa unidade chamada Brasil. Se os estados usarem de violência para impedir a fragmentação de suas fronteiras, serão as fronteiras a perderem relevância. As pessoas começarão a se unir, fazer contratos voluntários e parcerias com quem concordam, independentemente de onde vivem, de qual fazenda fazem parte, retornando ao que sempre tivemos na história e ao que realmente importa: proteção da propriedade privada contra invasores, sejam eles o seu vizinho, o político ou um estrangeiro. O mapa de uso do Bitcoin mostra isso. Pessoas de diferentes locais do mundo usando livremente um mesmo conjunto de regras. Isso sim é um verdadeiro contrato social. Estados são feitos de pessoas. Quando as pessoas estão ordenadas, o Estado funciona. Quando as pessoas estão em desordem, o Estado fica doente e perde força, como qualquer outro organismo. Quando pessoas de uma cultura reconhecidamente civilizada, como os moradores de Hong Kong, são atacados com violência pelo país vizinho China e não são devidamente protegidos por aqueles para quem pagam impostos, a revolta interna ganha força. Como falamos, a função original do Estado é assegurar a propriedade privada, por meio do monopólio da violência. Quando isso não acontece, a existência do Estado perde sentido. O Bitcoin é somente uma nova tecnologia, a primeira que cria essa proteção à nossa propriedade sem depender de violência estatal. É a substituição da milícia da vez por um sistema de regras onde ao mesmo tempo ninguém governa e todos governam. É o último estágio de proteção contra a guerra. Guerras deixarão de ocorrer não porque os fazendeiros fizeram um acordo, e sim porque a propriedade alheia não pode mais ser confiscada para financiar guerras. Países deixarão de existir por se tornarem obsoletos, em um cenário onde a violência não será mais a forma eficiente de manutenção de propriedade. É o início da grande migração. Em 2009, eram centenas de pessoas usando Bitcoin. Em 2010, milhares. Em 2011, o primeiro milhão. Em 2020, veremos o primeiro bilhão de usuários. Os pioneiros foram traficantes e criminosos, assim como os primeiros colonizadores das grandes navegações também foram séculos atrás. Já a segunda leva de imigrantes ao Bitcoin, assim como no período colonial, foi gerado mais pela necessidade do que pela curiosidade. Chegaram dissidentes políticos, ativistas exilados e pessoas privadas dos seus direitos em seus países de origem. O Bitcoin deu início a uma nova era das grandes navegações, onde a busca pela liberdade não se dá pelo mar, e sim por uma rede invisível e anônima. Sua terra virtual pode ser comprada ou adquirida, jamais confiscada. O confisco se tornará matematicamente impossível. A propriedade privada será mantida pela tecnologia, e grupo algum conseguirá alterar isso. É essa tendência que está nos levando cada dia mais para o meio digital. A comunicação é digital, os serviços são digitais, os contratos serão digitais e tudo isso dependerá, obviamente, de uma nova forma de dinheiro, que será o dinheiro digital. Quanto mais usarem de violência para impedir a liberdade no mundo real, mais a tecnologia será usada para proteger a sua propriedade. Esses serão os últimos anos onde uma rede social qualquer conseguirá te proibir de falar o que quiser, onde uma plataforma como o YouTube define que tipo de vídeo pode ou não pode ser postado, onde o Estado sabe quanto dinheiro você possui e quanto vai roubar de você. Em algumas gerações, você será o único responsável pelas regras daquilo que é seu, para o bem ou para o mal. Quer fazer comentários racistas na internet? Faça, é seu direito, mas não reclame de sofrer boicote social, perder emprego ou não conseguir comprar produtos ou assinar serviços de pessoas que não concordam contigo. O mesmo se aplicará para qualquer outra escolha. Se a propriedade é sua, seja seu corpo, sua opinião ou seu terreno, as regras e as consequências dessas regras serão do proprietário. Mas até lá,
Olhe para os policiais e militares que estão somente cumprindo ordens ao violentarem pessoas inocentes, da mesma forma que você olharia para soldados nazistas que estavam somente cumprindo ordens ao violentarem judeus e negros há algumas décadas atrás. Nenhuma lei, nenhum cumprimento de ordem justifica violência contra a propriedade de outros. Isso sempre será errado, mesmo que demore séculos para as pessoas compreenderem. Que Satoshi Nakamoto seja a nossa princesa Isabel moderna, assinando a nova Lei Áurea. Dessa vez, realmente fazendo jus à referência ao ouro e nos libertando das últimas formas de escravidão existentes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Se puder, compartilhe em suas redes sociais. Caso tenha interesse nos serviços da Criptomaníacos, o link para o nosso site está na descrição desse vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.